Mais um vídeo, rapaziada. Então, gente, hoje eu vou falar dos 5 pontos positivos e dos 5 pontos negativos de se morar em Portugal. Vem comigo! Então, gente, vamos para o número 1 da lista. Número 1 da lista é a segurança. Portugal é o terceiro país hoje mais seguro do mundo, só perdendo para Nova Zelândia e Islândia, que são países de primeiro mundo, né? E a polícia funciona, você percebe essa segurança na rua. É claro que existe pequenos furtos, né, oportunos, e não dá para se negar que isso daí, principalmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto, né? Agora, cidades mais isoladas, cidades de interior, é muito difícil isso acontecer, né? Você vê crianças indo para o colégio sozinhas, né? Eu, quando eu cheguei aqui com a minha esposa e com o meu filho, é difícil a gente baixar a guarda, né? A gente ainda fica naquela preocupação e tal. E hoje você pode sair tarde da noite e com o celular na mão, falando ao telefone. Você pode sentar na praça, sabe? E é super tranquilo. Eu me sinto muito seguro em Portugal. Eu e minha família, né? E um ponto negativo agora, gente. Um ponto negativo de morar em Portugal é a distância da família dos amigos. O primeiro ponto negativo. É um lugar onde você se sente um pouco sozinho, né? Você vai fazendo amizades, né, com o tempo, mas não é a mesma coisa do que amigos de infância, né, e familiares, pai, mãe. Por exemplo, você pode perder parentes, pode perder amigos e você não está presente. E isso daí é um dos pontos negativos de morar em Portugal. Então vamos para o número 2 da lista. Ponto positivo número 2 de morar em Portugal. Gente, o ponto positivo número 2, eu acho, é a educação. A educação aqui é muito boa, é um pouco rígida, né, até, mas eu compreendo e eu acho até necessário. Eu percebo isso do meu filho tem 7 anos, eu percebo que é muito cobrado a educação na escola dele e vem dando bastante resultado, né? E a criança aqui, o adolescente chega na faculdade já falando inglês ou falando uma outra língua. Ela tem a opção de colocar 2 línguas estrangeiras na grade dela, escolar, e eu acho a educação muito boa, né? E esse é o segundo ponto positivo de morar em Portugal. E o segundo ponto negativo de morar em Portugal é a adaptação. Eu acho que a adaptação é uma coisa assim que vai de cada um, né? Mas apesar de ser a língua portuguesa, é um pouco diferente, né? Na própria escola mesmo eu percebo isso do meu filho. Tem muitos dialetos, muitas palavras que são diferentes, algumas iguais à nossa, mas com sentido diferente. E às vezes uma palavra pra gente é considerada normal, para eles é ofensiva, né? E vice-versa, né? Entendeu? Então acho que a adaptação com colégio, com trabalho, em fazer amizades, né? Eu acho que isso daí é um dos pontos negativos de morar em Portugal. Número 3 dos pontos positivos, né, gente? Eu acho que o número 3 do ponto positivo de morar em Portugal é a saúde, né? Apesar de existir algumas falhas, né, que eu acho que ainda existe no sistema de saúde de Portugal, eu acho um ponto positivo, porque pelo menos experiência própria comigo e com a minha família, né? Primeiro que crianças e adolescentes não pagam, né? Hoje a gente tem uma rede pública hospitalar que, se você não tiver, por exemplo, PB4 ou número do utente, você paga, né? Você paga uma taxa para consulta e tal. Agora, as pessoas... inclusive, gente, até uma dica. Você que está vindo morar em Portugal, ou trabalhar, ou qualquer coisa, faça um PB4, porque é muito importante. Eu e minha família, nós fizemos, e nós chegamos com o PB4, e nós demos entrada no número do utente, conseguimos o número do utente. Então, a gente não paga saúde. Inclusive, tive caso, minha esposa uma vez passou mal no trabalho e a ambulância foi no trabalho buscar ela, levou ela para o hospital local aqui, onde nós vivemos. Ela foi medicada, né? E ela precisou fazer exames mais específicos e levaram ela para uma outra cidade, onde tinha um hospital com mais assistência, com mais suporte.
e a ambulância pegou ela, levou ela pro outro hospital. Aí eu saí do meu trabalho, fui de encontro com ela e a ambulância ela fica esperando a pessoa ser medicada e traz de volta para a cidade onde ela mora, entendeu? Então eu acho isso daí um ponto muito positivo. Outro também da saúde é, por exemplo, dentista. Dentista aqui, eu pelo menos eu tenho tratado dos meus dentes, né? Aqui o dentista particular não é barato, mas eu tenho tratado dos meus dentes, né? Limpeza e tal, essas coisas. E na rede pública e não pago nada, sabe? Não pago nada. Hoje eu já tenho, claro, meu cartão de residência, eu tenho o meu número do utente, basta você ter esses documentos básicos que você não paga dentista em Portugal e saúde você também não paga. Então acho que a saúde pública é um ponto positivo. Volto a ressaltar, gente, existe falhas, existe, entendeu? Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Tem 2 amigas nossas que tiveram filhos aqui em Portugal e, infelizmente, o sistema de saúde deixou a desejar em relação a isso, com elas, entendeu? Correu tudo bem, mas poderia ter sido melhor, sabe? Mas ainda assim, comparado, infelizmente, com o Brasil, Portugal um dos pontos positivos de Portugal é a saúde. E outro ponto negativo, né? O terceiro ponto negativo de se viver em Portugal. O terceiro ponto negativo, gente, eu acho que é o cigarro. Para quem não é fumante, é uma coisa assim, até às vezes constrangedor, né? Porque aqui tem muitos cafés e lojas e tal, e as pessoas fumam dentro dos cafés. Isso no Brasil já é proibido já há muitos anos, né? Fumar em ambiente fechado. E aqui a maioria da população fuma, né? A maioria da população, infelizmente você vê jovens de 15, 14 anos fumando e é ambiente fechado. Às vezes você tá com a sua família num café, num restaurante e tal. Existem restaurantes que não é proibido, claro, mas existem cafés aí, já tive a experiência de entrar em café e ambiente fechado e as pessoas estão fumando. E isso, para quem não fuma, incomoda muito, pelo menos para mim, me incomoda muito o cheiro do cigarro. Então isso é um dos pontos negativos de Portugal. Então vamos para o 4º ponto positivo de morar em Portugal. Gente, o quarto ponto positivo é a língua, né? A língua. Apesar de existirem palavras que têm sentidos diferentes para nós brasileiros, a língua é um dos pontos positivos, sim, né? Principalmente aqui na Europa, porque a maioria dos outros países fala-se espanhol, alemão, francês, inglês. Então, para o brasileiro e para outros imigrantes também que vêm de origem com língua portuguesa, então eu acho isso um ponto positivo. Você consegue se comunicar melhor em relação até a conseguir documentações, no geral. Você precisa se comunicar bem e eu acredito que se fosse uma outra língua seria difícil, seria ruim. Você dependeria de outra pessoa, né? Então acho que a língua é um dos pontos positivos de morar em Portugal. E o 4º ponto negativo de morar em Portugal. O 4º ponto negativo de morar em Portugal é o frio. Eu particularmente gosto muito do frio, sabe? Eu sempre gostei muito do frio. Só que existe diferença de você curtir o frio de férias e você viver com frio. Você tem que acordar 5, 6, 7 horas da manhã para trabalhar com frio. Eu já fiz alguns vídeos até em rede social mostrando. Eu desci aqui para pegar o carro e trabalhar e o carro completamente congelado. A porta não abria porque estava congelada. Tem que jogar água no para-brisa para ver se descongela um pouco. Então, para quem... Eu, por exemplo, eu sinto muito frio nas extremidades do corpo. Minha mão, gente, é uma coisa incrível. Eu sinto muito frio na mão e no pé. E para você ter que acordar cedo e trabalhar, esse é um dos pontos negativos. Inclusive, eu deixo a dica para quem vem para trabalho, gente, vem preparado, tá? Porque nós temos aqui um inverno, por exemplo, o inverno desse ano foi um dos mais frios dos últimos anos, assim. Foi um inverno que
a gente pôde ver na vizinha aqui na Espanha, né? Que na capital de Madrid fazia tempo que não nevava. E lá tivemos lá, sei, 1 metro e meio de neve na capital. Então esse ano foi um ano de muito frio. Então para quem vem preparado, porque o frio é um dos pontos negativos. Então vamos para o quinto ponto positivo de morar em Portugal. O quinto ponto positivo, gente, eu acho que é a posição do país na Europa, né? Geograficamente falando, né? Portugal é um país que, apesar do frio, né, é um país que é banhado praticamente de norte a sul pelo litoral, né? É um país onde você tem muitas montanhas, você tem muito verde, é um país onde o governo investe muito na cultura, gente. Você tem muitos castelos, muitos mosteiros, quase que em todas as cidades existe um mosteiro com histórias milenares, entendeu? E parques infantis, assim, parques verdes. Então acho que é uma das vantagens de se viver em Portugal. Você consegue pegar o seu carro e andar de ponta a ponta a Portugal em poucas horas, né? Os pontos turísticos são excelentes, assim, para quem gosta de atividades ao ar livre e entre outras coisas. Você é muito bom. Apesar de eu ter uma crítica em relação a isso, nos pedágios, que aqui eles falam portagem, né? Você consegue, por exemplo, eu moro na região centro de Portugal, eu vou ao norte, eu vou no Porto, eu vou no Algarve, sabe? E só que uma coisa que eu acho que ainda é um pouquinho mais caro são as portagens, os pedágios. Acho que poderia ser um pouco melhor. Mas ainda assim são acessíveis, não são coisas absurdas, entendeu? E eu acho que é um dos pontos positivos de morar em Portugal. E também tem, né, gente, assim, nós temos a Espanha como vizinha, você pode pegar o carro aqui e, por exemplo, se eu não me engano, 5 horas você está no centro de Madrid. De onde eu moro, 5 horas você está em Madrid, de carro. Então é um lugar assim, bem estratégico, né, Portugal. E também está muito próximo da França também. Então para quem gosta de viajar, como eu gosto, Portugal é um país, assim, estrategicamente falando, geograficamente falando, muito bom. E o quinto ponto negativo de se viver em Portugal, gente, é o salário. Gente, o salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa. O salário mínimo de Portugal hoje está na faixa de 635 euros. E é claro, se tratando do salário mínimo, né, gente? Existem pessoas que recebem mais e tal, mas ainda assim o salário mínimo hoje em Portugal é um dos pontos negativos para mim, sabe, gente? Nós temos o poder de compra muito alto, né? Com o euro, com a moeda e tal, mas comparado a países vizinhos como França e Espanha, que tem um salário mínimo acima de 1.000 euros, Portugal hoje, para mim, um dos pontos negativos de Portugal é o salário mínimo. Então, gente, esses foram os 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de se viver em Portugal. Tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixe seu like, comente, galera, se vocês quiserem saber um pouco mais. Eu vou procurar fazer um pouco mais vídeos falando de Portugal, porque a galera me pede bastante, entendeu? Então, se você quiser, você comente aqui embaixo, dúvidas e tal, eu vou estar respondendo nos comentários, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!